Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Nós encontramos em Mateus 12, no versículo 43, um pouco mais do que estávamos falando no último episódio. O propósito do mundo espiritual, a parte maligna. Na verdade, estou tentando fazer você entender que o mundo espiritual existe, como falei. O propósito de Satanás é roubar, matar e destruir, e nos tornar como a terra no princípio, sem forma e vazio, que é o que ele deseja. É transformar a pessoa em uma pessoa deformada e defamada e vazia, incompleta, que nós somos a obra mais preciosa de Deus. E falamos isso com ousadia porque ele enviou o seu único filho, Jesus Cristo, a morrer por nós na cruz do Calvário. E a partir do momento que entendemos dessa batalha espiritual, desse mundo espiritual, devemos nos resguardar e desenvolver a nossa comunhão com Deus, a nossa salvação. Da mesma forma que uma pessoa que serve as entidades, elas precisam desenvolver, elas fazem rituais até mesmo para se desenvolver em certas religiões. Do mundo espiritual, nós também temos que crescer com Deus, se aproximar de Deus. O nosso coração, o nosso ser, a nossa alma, ela não foi feita para ser vazia. Ela foi feita para ser templo do Espírito Santo, para que viéssemos adorar, glorificar e exaltar a Deus. Mas a partir do momento que não temos o Espírito Santo, automaticamente quem domina o coração, lembrando vocês, pensamento, sentimento, desejo do ser humano, são as forças malignas, são os espíritos opressores que causam a tristeza, a amargura, a falta de fé, de confiança. Por isso as pessoas vivem tão conturbadas ultimamente, porque está faltando a presença de Deus. Nós encontramos pessoas vazias, encontramos pessoas sem vidas, encontramos pessoas perdidas nesse mundo, porque está faltando a presença do Espírito Santo. E quando esse espírito imundo é expulso da vida da pessoa, ela não aceita, tenta despertar, tenta se levantar. Diz a palavra que nós lemos aqui agora, que esses espíritos andam por lugares áridos e volta para sua casa, ou seja, chama o coração do ser humano de casa e encontra a casa, o coração vazio, varrido, limpo, e traz consigo mais 7 espíritos imundos. Ou seja, a pessoa estava ali, talvez, com a situação de ter um espírito imundo perturbando a vida dela, já não são mais 1, são 8. Ou seja, era 1, traz mais 7, 8. E a situação da pessoa vai ficando cada vez pior. Ela vai definhando
a sua esperança, defiando a sua fé, defiando a sua comunhão com Deus, defiando na sua vida financeira, em todas as áreas. Ela vai se destruindo dia após dia. Mas por quê? Porque está longe do Criador. O que está faltando na vida dele, na vida dela, é a presença do Espírito Santo. O único que pode nos trazer a libertação total e completa é a presença do Espírito Santo, é o batismo com o Espírito Santo. E para que possamos receber o batismo com o Espírito Santo, para que possamos desenvolver a nossa fé, vivermos livre verdadeiramente desse mal, há passos a seguir. Primeira coisa é o reconhecimento. O primeiro passo, nós vamos falar sobre isso esses dias agora, conforme for dando tempo, a gente vai te orientando. O primeiro passo é o reconhecer. O primeiro passo da mudança não é você frequentar uma igreja, é o reconhecer que você precisa de ajuda, que você precisa se arrepender, que você precisa de Deus, que você precisa do Espírito Santo. É reconhecer o seu erro, é reconhecer as suas falhas, é reconhecer que você precisa uma transformação de dentro de você. Não adianta eu estar aqui, por exemplo, nessas mensagens que te enviamos todos os dias, tentar enfiar isso na sua cabeça se você não abrir o seu coração para reconhecer que você precisa de ajuda. Uma pessoa que está enferma, ela tem que reconhecer que está doente, procurar os médicos. Deus deu autoridade sobre os médicos para cuidar da saúde da humanidade. Ninguém, por exemplo, que quer crescer na sua vida financeira, profissional, consegue crescer sem que primeiro reconheça que precisa começar da estaca zero. O empresário, tudo depende de reconhecimento. No relacionamento, ninguém consegue conviver com a pessoa se não reconhecer e entender também que aquela pessoa vai fazer bem para ela e reconhecer que também tem os seus erros, as suas falhas. Um relacionamento, para dar certo, tem que reconhecer que não existe pessoa completa, não existe pessoa que venha a ser 100% o seu complemento, mas uma mudança dia a dia, cedendo um ao outro ali, para que possam se adaptar, né? Para que possa ali se tornar uma carne só, segundo a palavra de Deus. Então, o primeiro passo é reconhecer, é você parar nesse exato momento e pensar qual direção que eu tenho tomado. Eu tenho dado espaço para a minha vida espiritual a quem? A Deus ou ao mundo? Se você tem dado espaço a Deus, bendito seja você, está seguindo o caminho certo. Mas se você tem dado espaço ao seu coração ao mundo, infelizmente você está atraindo para a sua vida a presença maligna. Mas como é que o senhor fala isso com tanta ousadia assim? Porque em realidade o mundo jaz do maligno. O mundo não pertence mais a Deus, mas é do maligno. Quem domina o mundo hoje em dia, as coisas desse mundo, é o maligno. E como falei, nós fomos criados para que viéssemos ser templo do Espírito Santo, mas o Espírito Santo só consegue encher o coração daquele que deixa. Se a gente alimentarmos as coisas do mundo dentro de nós, automaticamente estamos dando legalidade a Satanás habitar em nossa vida e nosso coração. Se você, por exemplo, cede os passos dentro de você
para os prazeres da carne, para as coisas desse mundo, então você alimenta um mundo espiritual negativo na sua vida e se distancia de Deus. Então é importante você entender que aquele que vai ficar mais forte dentro de você é aquele que você se alimenta mais. Então reconhecer quem eu tenho alimentado, aonde está a estrutura da minha vida, em quem eu tenho alicerçado a minha vida, aonde está o meu coração, aonde está enraizado realmente a minha vida. E conseguimos notar coisas simples por nossas atitudes. Quando o desespero vem, o que você faz? Você se entrega ao desespero, se entrega aos vícios ou busca socorro em Deus? Eu quero que você seja raiz com você mesmo. Não adianta você falar assim, não, eu busco socorro em Deus. Será? O que você tem feito para demonstrar que você tem buscado no Senhor o socorro? Então o primeiro passo é você reconhecer, eu estou errando, eu estou no erro, eu estou fazendo de forma errada, eu estou tomando atitudes erradas. Então você tem que converter. O segundo passo, tá? O primeiro passo é reconhecer. O segundo passo é converter as suas atitudes. Ou seja, se você está sendo conduzido ao caminho errado, é o momento de você tomar uma decisão e se conduzir ao caminho certo. É abandonar a velha criatura, é abandonar os velhos atos, as velhas atitudes e começar a endireitar os seus caminhos. E não é uma mudança que você vai fazer de uma hora para outra. A mudança interior, ela começa dia após dia. Ela vai crescendo dia após dia. Uma pessoa que você vê que mudou assim radicalmente mesmo, e quer ser a pessoa perfeita, a pessoa santa demais, desconfie, ela está sem estrutura. Mas a pessoa, ela começa a mudar aos poucos, começa a ver transformações dentro dela. Ela começa a entender que ela precisa mudar. Ela vai abandonando os vícios, abandonando os sentimentos, ela se converte. O terceiro passo é aceitar Jesus como seu legítimo e único Salvador. E o aceitar Jesus não é simplesmente dizer eu aceito. É a pessoa se entregar, é reconhecer o sacrifício que foi dado na cruz do Calvário e fazer dele o seu porto seguro, fazer dele a sua esperança. O Senhor Jesus, ele foi enviado como um cordeiro para o matadouro. Eu não sei se você sabe disso, mas na época do Velho Testamento, nós encontramos ali os homens se aproximando de Deus, apresentando ao sacerdote sacrifícios pelo pecado, para adoração, diversas ofertas que eram entregue ali, o novilho, a pomba, entregava ali os animais a sacrifício, para a pessoa obter de Deus o perdão, a gratidão de Deus, e ali se tornava em aromas suaves, chegava até Deus, e só os sacerdotes podiam, em certa parte da Bíblia ali, Moisés em diante, que começou a ver as leis, podia apresentar os sacrifícios ao Senhor. E quando Cristo veio, foi enviado por Deus,
ele foi enviado como essas ovelhas. O véu se rasgou. Aquilo que separava o homem de Deus, aquilo que pedia o homem de se chegar a Deus, foi rasgado. O sacrifício foi dado na cruz do Calvário para que viéssemos obter a salvação. E a salvação de Cristo é uma salvação completa em todas as áreas, em todos os sentidos. O sacrifício foi dado e a ele, ao nome dele, foi dado autoridade sobre todos os nomes. A chave da oração é o nome de Jesus. Toda oração que realizarmos, que nós realizamos, nós temos que entrar diante da presença de Deus com a chave. E qual que é a chave? O nome do Senhor Jesus. O nome que está acima de todos os nomes. Esse nome tem um poder para abrir as janelas dos céus e para fechar as portas do inferno. Esse nome tem poder para repreender qualquer espírito imundo, porque não há nome algum acima do nome do Senhor Jesus. Então, por esta razão, quando nós entrarmos na presença de Deus, nós devemos usar o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós entramos na tua presença em o nome do Senhor Jesus Cristo, porque essa é a chave. O sacrifício da cruz do Calvário serve para que possamos ter esse contato direto com Deus. Então vamos lá, para nós não emendarmos muito aqui, resumindo um pouco os passos que nós orientamos aqui. O primeiro é o reconhecer. É isso? É reconhecer que precisamos mudar. O segundo passo que nós temos que tomar é a conversão. É mudar de direção. E o terceiro passo é a entrega a Cristo Jesus. Não tem como se entregar se você não se converter. Não tem como você se entregar, conhecer Jesus, se você não se converter. Não tem como você se converter se você não reconhecer. Então, são passos, são degraus que nós temos que estar dia após dia tentando subir. Então, é reconhecer. Eu costumo dizer que o primeiro passo mesmo, a gente não sobe. O primeiro degrau a gente não sobe, a gente desce. O reconhecer é descer. O reconhecer é humilhar. O reconhecer é entender que você não é nada, que nós não somos nada, tá bom? Nós vamos dar continuidade a essa construção espiritual, essa base que você precisa ter, essa estrutura que você precisa ter para vencer o mundo espiritual e se achegar até Deus, tá bom? Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor venha de encontro ao coração desta pessoa a fortalecer. Meu Deus, o primeiro passo é o descer, Pai. Descer para que possa ser exaltado pelo Senhor, para que possa ser preenchido pela Tua presença, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito. Pai querido, fortalece essa pessoa, edifica essa pessoa, faça o Teu nome ser glorificado nesta vida, restaura a vida espiritual deste homem, desta mulher. Nós precisamos da direção do Senhor. Então guia. Então, meu Deus, transforma. Faça aquilo que ninguém pode fazer por ele e por ela. Te peço isso em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo abençoe a sua vida. Fique na paz e um ótimo dia.